Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui em nossa igreja, você que reza conosco pelas redes sociais de nossa paróquia, nós na primeira leitura escutamos leitura do livro dos Provérbios. E a gente sabe que Provérbios, no tempo e no período do povo de Israel, eram pequenas frases, justamente escritas por anciãos ao povo de Israel. Eram frases que motivavam e que faziam o povo de Israel entrar numa profunda reflexão para melhor viver essa caminhada. E claro, ao longo da história, essas frases foram juntadas, foram montadas e entrou então no cano da Sagrada Escritura, formando então o livro do Provérbios. Também podemos dizer que é um livro que mostra a sabedoria, não humana apenas, mas a sabedoria divina. Nós temos na Sagrada Escritura um livro dedicado à sabedoria, mas o livro do Provérbios também nos mostra a sabedoria de Deus que guia, que instrui o seu povo através de pequenas frases. E o que nos chama a atenção nesse livro dos Provérbios de hoje é justamente isso. É Deus que sustenta a nossa vida, o nosso caminho e a nossa vida está nas mãos de Deus. Essa é uma primeira afirmação que o livro dos Provérbios traz para a gente hoje. Que o nosso caminho, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós fazemos está nas mãos de Deus. Tudo pertence a Deus. E às vezes nós temos a grande tentação de fazer as coisas tão humanamente, de forma muitas vezes vazias, fracas. E quando a gente faz alguma coisa só por nós mesmas, de forma humana, as coisas elas tendem a não dar certo, porque tudo pertence a Deus e tudo brota do coração de Deus. Como a liturgia de alguns domingos atrás tem nos motivado a refletir justamente sobre isso, que nós somos administradores daquilo que Deus nos dá, porque tudo pertence a Ele. Então essa é a grande pergunta que nós podemos fazer: até que ponto nós estamos valorizando a presença de Deus na nossa vida, na nossa história? Até que ponto Deus tem sido o centro da minha vida? E até que ponto também eu tenho dado testemunho daquilo que eu professo, daquilo que eu creio? Porque o livro dos Provérbios também nos chama essa atenção a renunciar o pecado, a renunciar o mal e a viver as promessas de Deus. Uma vez que Deus me escolhe, Deus me chama, Deus me faz viver com Ele. E uma vez que eu creio em Deus, sou chamado a testemunhar Deus para as pessoas, Deus primeiramente na minha família. E é isso que nós podemos afirmar e podemos dizer a partir do livro dos Provérbios de hoje. Até que ponto nós estamos então vivendo, testemunhando esse amor de Deus no coração das pessoas. Uma vez que nós somos chamados a entregar a nossa vida a Ele, também nós somos chamados a viver e dar esse testemunho a cada dia diante das pessoas. E a gente sabe que a nossa casa, a nossa família é a nossa igreja doméstica. É aonde nós devemos fazer a nossa primeira profissão de fé, aonde a gente deve anunciar Deus para as pessoas e onde a gente deve também viver a experiência do amor, a experiência de ser gente, a experiência de ser humano. Tudo isso inicia dentro da nossa casa. E por isso, quando a gente procura viver esses preceitos, esses anúncios de Deus dentro da nossa casa, a gente se torna cada vez mais forte, né, para poder testemunhar Deus no coração das pessoas. Então são duas afirmações importantes que o livro dos Provérbios nos provoca a refletir nesta noite. Até que ponto a gente valoriza Deus na nossa vida e até que ponto nós estamos testemunhando esse amor de Deus para as pessoas, na certeza
de que viver o amor de Deus é também ter a coragem de renunciar àquilo que não é de Deus, aquilo que é pecado, aquilo que é mal. E o mal quer nos seduzir a cada dia, né? O mal quer entrar na nossa vida, o mal quer entrar na nossa história justamente para nos tirar, né, desse caminho de Deus a cada dia, né? Então nós somos chamados a pensar. E uma terceira, né, importante afirmação que nós precisamos pensar nesta noite, que o livro dos Provérbios nos ajuda a refletir, é justamente isso, né? Já que nós somos chamados a amar a Deus acima de todas as coisas, já que nós somos chamados também a testemunhar Deus, nós somos chamados também a viver a caridade, não ser indiferente. O livro é muito claro para a gente. Se a gente é indiferente por um irmão que sofre, Deus também pode ser indiferente quando chegar a nossa hora. E olha só que informação forte, né? Se a gente renega um irmão que é imagem e semelhança de Deus, Deus também, no Pai vai dizer Jesus, né? Já no Evangelho, Deus poderá também nos renegar, negar diante do Pai. Olha só, isso é forte, verdade? Nos chama a um compromisso, né? E essa primeira afirmação é quando a gente procura viver isso dentro da nossa casa. Às vezes na nossa casa a gente tem tantas realidades, né, que nós precisamos melhorar, que nós precisamos crescer. E até que ponto a gente está vivendo isso, né? Não vivendo, dizendo não a cada dia, né? A indiferença, aos preconceitos, a falta de amor, a essa falta de fé que muitas vezes não nos leva a nada e só nos leva a distanciar das pessoas, né? A distanciar das pessoas. É isso que nós somos chamados a crescer. E o livro dos Provérbios, para nós, é um livro de muita riqueza, porque nos mostra aquele avô ou aquela avó educando os seus filhos no caminho de Deus, assim como o livro educou o povo de Israel a cada dia. Assim nós somos chamados também a se deixar ser educado por Deus. Deus quer nos educar, né, a cada dia, e nós devemos nos deixar ser educados por Ele, para a gente poder crescer na nossa fé. A gente só vai crescer na nossa fé quando a gente abrir o nosso coração de fato ao amor e à misericórdia de Deus. Então, 3 coisas importantes, né, a gente tem que aprender hoje do livro dos Provérbios, né? Deixar Deus ser Deus na nossa vida, testemunhar o amor de Deus e deixar de lado a indiferença, os preconceitos, para poder acolher melhor as pessoas dentro de nós, né, dentro da nossa vida. Porque só assim a gente vai caminhar na realização da vontade de Deus. E a gente escutou um evangelho tão curtinho hoje, em que a mãe de Jesus estava do lado de fora, queria falar com Jesus no evangelho de hoje, e a gente percebe, né, que Jesus fala: olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Quando a gente lê esse evangelho, né, nós já refletimos tantas vezes esse evangelho, a gente pode até pensar que Jesus está desprezando, né, a sua família biológica. Mas se a gente vai mais profundo, a gente percebe que muito pelo contrário, Jesus não despreza. Jesus, ele amplia a sua família. Porque Jesus na cruz vai justamente dizer: eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. Então a partir daquele momento, nós somos também, todos aqueles que aderem a Jesus, são chamados de filhos de Deus e de filhos de Nossa Senhora. Então, queridos irmãos, o evangelho de hoje nos leva a refletir que fazer parte da família cristã ou da família de Deus é, acima de tudo, fazer a vontade de Deus. É renunciar muitas vezes o nosso ego, é renunciar às nossas vontades para fazer aquilo que Deus quer para a nossa vida. E nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. Às vezes a vontade de Deus, muitas vezes, ela é diferente dos nossos gostos, das nossas vontades, mas Deus sabe o que é necessário e o que é preciso no tempo certo, na hora certa, na nossa vida, né? A gente precisa muitas vezes entender aquilo que é vontade de Deus para a gente poder viver de uma forma mais coerente a nossa vida, a nossa história, né? Para a gente poder viver melhor a nossa fé. Então o evangelho de hoje nos chama a isso, né? A assumir a vontade de Deus na nossa vida, a querer fazer parte, né, da família cristã.
uma coisa muito bonita, né, que a gente tem na nossa religião é justamente isso, né? É poder chamar o outro de irmão. Né? Uma vez que eu sou batizado, o outro também é batizado, nós somos irmãos, né? Nós fazemos parte de uma única família, a família de Jesus Cristo. E essa é uma família. Então o evangelho de hoje tem todo sentido, né, para a nossa missão, né? É querer fazer parte da família de Deus. E a gente faz parte quando a gente procura fazer que Deus seja o centro da nossa vida, né? No amor a Deus, também no amor ao próximo, no amor às pessoas, tudo isso, né? E Nossa Senhora é aquela primeira, né, que vai nos ensinar a ser filho, a ser discípulo, a seguir Jesus Cristo, né? Fazer tudo o que Ele vos disser, né? A fazer a vontade de Deus. E é isso que nós somos chamados a cada dia. Então que o Senhor nos ajude, né, e nos converta o nosso coração, converta a nossa vida a todas essas realidades, né, que a liturgia de hoje nos aponta, para que a gente possa crescer a cada dia na nossa fé, né, e crescer acima de tudo na intimidade com Deus. A gente só cresce na intimidade com Deus quando a gente reza, quando a gente permanece fiel a Ele. E a gente só vai fazer a vontade de Deus quando a gente também reza, quando a gente procura viver essa união com Ele, né? Que a gente vai poder descobrir e fazer a vontade de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.